Eu posso fazer uma provocação? Opa! Lúcifer, ou se não é Lúcifer, é algum outro nome, Estrela da Manhã, Satanás. Será que ele pode ser salvo? Ele pode ser perdoado pelo que ele fez, se ele genuinamente se arrepender algum dia? E se sim, como fica o mal ressignificado? Ele não pode. A Bíblia não dá essa proposta. Não Quer dizer, há ele retorno. poderia, né? Ele poderia. Se ele aceitasse o perdão de Deus. Estou colocando o verbo assim no futuro do subjuntivo. Assim como mas o ser humano, se ele falar, algum momento, chega a segunda volta de Jesus, ele já foi longe demais. E fala, então, mas eu reconheço ele como meu salvador. Ele já foi longe demais. Ele gastou suficientemente o cartucho do seu arbítrio, de modo que não há retorno. Ah, é? Eu acho que nesse ponto você vai concordar comigo. Houve um tempo que ele poderia... Porque imagina o seguinte, a pessoa vai se afastando de Deus, e tem uma hora que ele não consegue voltar mais. Teve a queda, ele luta um terço do céu e cai. Ali ele ainda poderia se arrepender. A Bíblia pode ser, a Bíblia não dá essa. A Bíblia não dá. A gente só pode dizer o seguinte, eu acredito, não sei se o Saiu vai concordar comigo, porque eu quero até ouvir sua opinião, que houve um período que eu não sei precisar de quanto, nem quando, que ele poderia voltar atrás, mas sabe quando a pessoa vai ainda tal porque assim, como é que eu vou dizer? Perder a salvação é muito mais difícil do que ganhá-la. Ah, é? Porque você está lutando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está tentando te chamar de volta e você está resistindo ao Espírito Santo. Então, e chega a um tal ponto que Jesus até chama de o pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há mais perdão, que a pessoa vai a tal ponto que ele não tem mais caminho de volta. Isso pode acontecer com seres humanos. É isso que eu ia falar. Eu ia entender para ser humano. Jesus, ser humano. Sabe onde você vê isso? Onde? No cinema. Você vê isso num filme muito interessante chamado Barrabás, famosa com o Anthony Quinn. É um clássico do cinema baseado na obra de um sueco muito famoso chamado Per Lagerkvist, que ganhou o prêmio Nobel. E a história é muito interessante. Ele sugere, né, que o Barrabás acompanha, vê tudo, e ele sabe o que aconteceu, e ele tenta, o Barrabás ali é o Anthony Quinn, sim, e ele tenta crer em Jesus, não consegue. Por quê? Porque ele foi longe demais e gastou a sua liberdade, então ele discute essa questão dos limites da liberdade humana. Naquela votação lá, Barrabás ou Jesus? Então, é um filme romanceado, é claro, é romanceado. Mas ele aí acontece que o Barrabás sai, escapa e descobre o que aconteceu. E aí ele vai tentar entender o que houve, quem é esse cara, por que eu... E ele tenta crer, mas não consegue. E eu tenho visto isso em pessoas. A pessoa chega num ponto onde ele resiste ao amor de Deus, ele endurece o coração, ele fecha a porta, de modo que ele não consegue mais. É como se a pessoa tivesse... A Bíblia diz isso. Jesus falou para os caras do seu tempo: vocês receberam da parte de Deus um juízo, que Deus deixou você ir longe demais, que vocês têm olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, para que vocês recebam o desdobramento do que vocês fizeram. Então você tem um limite, né? O próprio Judas aparentemente chegou a esse nível que ele já não tinha mais, sim. Não há como não tinha mais. Eu falei assim, aquele que me entregou a você, pecado maior tem. Agora, mesmo assim, Jesus ainda lutou com Lúcifer até o final, porque na Santa Ceia Jesus coloca Judas do lado Judas, dele. não Lúcifer, Judas. Judas. Na Santa Ceia Jesus põe Judas do lado dele, na cultura da Páscoa. E na cultura do Oriente Médio, na hora de sentar à mesa, os mais íntimos você colocava um do lado ou do outro. Aí fica João, que era o discípulo amado. Jesus lavou o pé. E por que ele colocou Judas, então? O ato de amor. A última oportunidade. Oportunidade. E mesmo assim... E lavou os pés dele. E lavou os pés dele, exatamente. Jesus não o impediu de participar da Páscoa. Ele que levantou e saiu. Vendo que Jesus lavando os pés aqui, na atitude de humilhação, humildade, sabendo que aquele levantando os olhos e o Judas olhando para ele. Nossa, cara. Aquele que me trai. E com um detalhe, nesse momento o Judas já tinha pegado as moedas e já tinha feito todo o acerto lá. Já. Não foi depois que ele saiu dali. Mas ainda podia voltar atrás. Aparentemente é difícil bíblica. A Bíblia não... Acho que até foi uma providência divina. A Bíblia só nos permite predicar sobre alguns caracteres depois que já passou.
Mas enquanto a história está em curso, Jesus falou, não julguem para que vocês não sejam julgados. E ele falou da parábola do joio e do trigo. Ele falou, o joio e o trigo vão crescer juntos até a vindima. Então você não sabe quem é quem ainda. Por que eu digo? Porque aí a gente entra num perigo que é o seguinte. Tem o perigo da graça barata, que o Dietrich Bonhoeffer falou, né? A graça de graça não é graça barata. Mas tem o perigo do legalismo. E qual que é o grande drama do legalismo? É que você começa a selecionar as pessoas pelas boas obras que ela comete. Isso é legalismo? Isso é o legalismo. É aquela ideia que a lei me salva, quanto mais caridade eu fizer, mais santo eu sou, quanto mais oração... É uma barganha com Deus. Barganha com Deus. Você não faz... Uai, seu app de vídeos curtos.